dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast. Antes de falar sobre o assunto de hoje, eu quero já deixar os meus agradecimentos a você. Ouviu o podcast passado e está colocando em prática todas as dicas que eu deixei, hein? O pessoal vem falando comigo e vem dizendo, já estou fazendo tal coisa, tô lendo o livro tal. E isso é muito legal, muito positivo, muito obrigada, viu? E põe em prática, hein, as dicas, você que ainda não colocou em práticas, coloquem em prática, porque é uma ajuda para o seu crescimento espiritual, tá bom? Então, voltando, quero falar sobre o assunto de hoje, porque como semana passada nós falamos sobre a Bíblia, como ler a Bíblia e tal, aí veio na mente, então vamos falar sobre a harpa. Só que cantar não é tão fácil quanto ler, né? Não são todos que têm o dom de cantar. Mas uma coisa eu sei, todos gostam dos hinos da harpa. Os hinos da harpa são assim aqueles hinos antigos que nunca saem de moda. E principalmente nós que somos assembleanos, que temos o costume de iniciarmos os nossos cultos com os hinos da harpa, então isso ficou que ainda está na moda a harpa, né? E eu acho que não vai sair, porque é um costume bom nosso, não é? E em todos os cultos, nos círculos de oração e tudo, a igreja se reúne e canta os louvores da harpa. Então, como hoje nós vamos falar sobre a harpa cristã, eu queria falar para vocês um pouco da história da harpa cristã, porque apesar de ser bem cantada, a harpa cristã já é uma senhora. Então, vamos de história. A harpa cristã é o inário oficial das Assembleias de Deus no Brasil e a sua primeira edição foi lançada em 1922. Então, a harpa cristã já vai com seus 98 anos, rumo ao centenário, hein? E ela foi criada na Assembleia de Deus de Recife, com hinos de várias categorias, hinos para ser cantados em cultos públicos, hinos para Santa Ceia, hinos para batismo, hinos para casamento. Eu não conheço nenhum hino para casamento na harpa, eu vou até procurar. Hinos para apresentar crianças, hinos para funerais e por aí vai, né? É um inário completo com hinos para cada tipo de culto. No início da nossa igreja, da Assembleia de Deus, era utilizado o inário Salmos e Hinos, que também era usado por várias outras igrejas. Por isso que às vezes a gente sempre encontra, né, um hino assim que tem na harpa e que outras denominações cantam, às vezes com alguma diferença de tradução. Porque era costume todos cantarem, não é? Era usado o mesmo inário, né? Que era esse inário de salmos e hinos. Só que em 1921, os pioneiros decidiram criar um inário próprio da Assembleia de Deus, destacando as doutrinas pentecostais da denominação. Então foi criado o cantor pentecostal sob a orientação editorial de Almeida Sobrinho, com 44 hinos e 10 corinhos. A primeira edição da harpa, em 1922, teve tiragem inicial de 1.000 exemplares. Já a segunda edição foi impressa no Rio de Janeiro e tinha 300 hinos. Já em 1932, a harpa cristã contava com 400 hinos. É interessante a gente ver que a partir do tempo, né, dos anos, foram acrescentando mais hinos à harpa cristã. E até legal porque hoje a nossa harpa cristã já tem um total de 636 hinos. Isso tanto incluindo hinos nessas categorias que eu falei ontem, né? Para cultos públicos, para culto de Santa Ceia, também foram incluídos alguns hinos nacionais na nossa harpa cristã. E eu me lembro até quando foi acrescentado esses hinos, porque antigamente, eu sou da época ainda que eu acho que muita gente da época que a harpa só tinha 520, agora eu não lembro, eu acho que era 524 hinos, isso. Eu sou da época que a harpa cristã tinha 524 hinos e foi bem na época que acrescentaram esses novos hinos. E eu me lembro que os irmãos da igreja, vários tinham a harpa, né, com os 524 e todo mundo correndo atrás para conseguir a harpa com os hinos novos. E o mais legal é porque vários desses hinos que foram acrescentados, a igreja já cantava, né? Já conhecia, os corais cantavam, os conjuntos mais tradicionais cantavam. Então foi só um complemento que melhorou bastante também a nossa harpa cristã. A harpa cristã tem sido um instrumento de consolidação nacional da hinologia pentecostal, que palavra bonita, principalmente por meio do cântico congregacional. Um dos motivos que contribuiu para isso foi o fato de que cada crente assembleano ter que possuir a sua própria harpa.
Porque diferente das igrejas tradicionais e algumas igrejas americanas e europeias, não era de costume os membros terem o seu inário. A igreja que fornecia os inários para os seus membros. Já quando a harpa cristã é introduzida no Brasil, os próprios membros que tinham que levar o seu inário. E depois ficou legal porque eles começaram as casas publicadoras começaram a colocar a harpa junto da Bíblia. Porque antes você tinha que ter a Bíblia e ter o inário. Então as casas publicadoras começaram a colocar a harpa junto da Bíblia porque você já levava num livro só tudo, né? Bíblia e harpa. Então isso fez com que a harpa cristã e os hinos da harpa se propagassem bastante. Porque além de serem cantados, os irmãos tinham a sua harpa e também então poderiam cantar em casa também, né, nas reuniões domésticas. Com quase 100 anos de existência, né, a nossa harpa cristã tem hinos belos, edificantes, que vem ultrapassando as fronteiras da comunidade assembleana, né, e vem tocando corações de pessoas em várias outras denominações, pessoas que não são crentes, que escutam os louvores da harpa e são alimentados e fortalecidos através deles. E é interessante porque os hinos da harpa, eles não saem de moda, e sempre quando algum cantor famoso assim, ele regrava uma canção da harpa com um arranjo novo, tudo faz o maior sucesso, que tem em suas letras, não é, mensagens bíblicas, que tem coerência com a palavra de Deus, são hinos edificantes. E assim, eu acho interessante porque os hinos da harpa são hinos de 3, 4 estrofes, e não são repetitivos, é uma estrofe mais bonita do que a outra. Então, a igreja sente prazer em cantar esses hinos. E os louvores congregacionais, os primeiros hinos que são cantados com a harpa, é a abertura do culto, é onde a igreja se reúne. Então, era para ser, no meu ponto de vista, eram para ser os louvores mais bonitos e mais animados que a igreja deveria cantar, porque é a igreja inteira que canta, não é só um cantor que vai lá na frente e canta, nem só um conjunto, mas é a oportunidade que toda a igreja tem para estar reunida louvando ao Senhor. E muito lindo com relação à harpa cristã, porque como é nosso costume cantar os hinos, né, alguns hinos se tornaram mais conhecidos do que outros. Então é comum a gente ver as criancinhas que são criadas na igreja cantando os refrões dos hinos assim, com tanta facilidade. Por quê? Porque os hinos são bem cantados, os hinos são conhecidos por toda a igreja, não é? Não é sempre que a gente encontra, assim, crianças que não foram criadas na igreja com essa identidade musical que as nossas crianças aprendem quando são criadas na igreja, né? Muitos dos nossos hinos, dos hinos que nós conhecemos depois de adultos, para os que foram criados na igreja, esses hinos foram aprendidos na infância, né? Às vezes o novo convertido chega na igreja e já depois de adulto é que ele começa a aprender esses louvores. Então é legal, a harpa cristã é legal por isso, porque tanto o novo convertido aprende esses louvores, quanto o que já faz muito tempo que está na igreja já canta esses louvores, quanto as crianças que estão na igreja também já sabem cantar. Por isso que é tão bom a harpa cristã, porque aonde você chegar e, por exemplo, te chamam para cantar e você não sabe o que cantar, canta o hino da harpa, porque toda a igreja vai estar reunida louvando com você, porque são hinos conhecidos, não é? Outra coisa muito legal com relação à harpa cristã é porque agora nós temos a harpa cristã digital por aplicativos, né, pra gente usar no celular. E o legal do aplicativo da harpa cristã é porque eles, além da letra do hino, o título, a letra do hino, eles também disponibilizam o hino cantado. Então, se tem algum hino que você não conhece, é só apertar o play e ouve o hino cantado e você acompanha, né, com a letra, e você aprende mais um hino pro seu repertório de hinos da harpa cristã, tá bom? Então, por hoje é só, né? Falei demais, mas próximo podcast vamos continuar com esse assunto e vamos falar sobre a história de alguns hinos da harpa cristã. Alguns hinos, assim, eu escolhi os mais conhecidos. Então, se você está curioso para saber a história de alguns desses hinos, não perca o próximo podcast, tá bom?